rodada de derby no Paulistão. Nesse vídeo aqui, eu vou passar para vocês análises diferenciadas, os melhores SGs e algumas opções de escalação para você mitar na rodada 9 do Cartola Express do Paulistão 2023. Fala, rapaziada cartoleira, beleza? Também para mais um vídeo. Para quem não me conhece, meu nome é Eduardo, eu sou analista de dados e apaixonado por futebol. Sempre trago bastante conteúdo diferente para vocês. Nosso foco é o Cartola aqui, Cartola Express também. Então, se você curte esse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. E, claro, se curtiu o nosso conteúdo, deixa aquele like que ajuda demais, né? Vamos lá para o conteúdo desse vídeo, que é o Cartola Express, né? A gente está na rodada 9. Para quem não acompanhou até agora o Cartola, está começando a jogar agora, eu sempre comento, tem a série aqui no canal com todos os vídeos do Cartola Express. Na primeira rodada, principalmente, eu mostrei para vocês como é que funcionava o game, mostrei a escalação na prática. Aqui eu também vou mostrar, então vocês podem aprender um pouquinho como é que funciona o jogo. Qualquer jeito, vou deixar aqui o link, né? O card com a playlist do canal, né? Bom, a gente está na rodada 9. Como vocês sabem, eu gosto bastante de analisar os confrontos que a gente tem na rodada, passar os melhores SGs e depois mostrar 2 ou 3 opções de escalações para vocês usarem, tá? Vamos lá para analisar a rodada, que começa na quarta-feira, tá? Então, primeiro destaque que eu quero trazer para vocês, o jogo entre Botafogo e São Bento não vai valer para a rodada, tá? Terça-feira agora não vale. Começa com Água Santa e Red Bull Bragantino. Aí na quarta-feira a gente ainda tem Guarani e São Bernardo, Portuguesa e Ferroviária, São Paulo e Inter de Limeira. Já na quinta-feira a gente tem Mirassol e Ituano, Santo André e Santos, e claro, o jogo mais importante aí da rodada, Corinthians e Palmeiras, né? O derby aí na Arena Itaquera, um jogo que promete aí um clássico bastante tenso, claro, sempre entre os dois aí, talvez maior rivalidade aqui do estado de São Paulo, um jogo que promete bastante aí, né? Falando um pouco de uma análise diferente que eu quero trazer, eu costumo trazer para vocês na análise SG o número de gols sofridos, gols marcados pelos times. Eu fiz esse recorte, eu estou mostrando aqui a tabela de Excel para vocês, dos últimos 5 jogos. Por quê? Os times vão evoluindo, então o time que começou o campeonato não é exatamente o time que está agora, tá? Os times vão mudando durante o campeonato. Aqui eu faço toda uma análise de Excel para mostrar para vocês a análise de SG. Aqui eu vou voltar para a página do Globo Esporte para trazer um resumo para vocês. Se alguém tiver interesse de como é que eu faço essa análise no Excel, deixa aí nos comentários que eu, quem sabe, posso fazer um vídeo aí explicando, tá? Bom, primeiro que eu vou trazer para vocês, um SG interessante aqui para a rodada entre Água Santa e Red Bull Bragantino, tá? Nos últimos 5 jogos, o Água Santa tomou só 2 gols, é uma das melhores defesas junto com o Palmeiras e junto com o próprio Bragantino, que também tomou só 2 gols nos últimos 5 jogos, tá? São 2 times que estão bem sólidos na defesa. E também no ataque também, são a segunda e a terceira melhor campanha do Paulistão, fazendo esse recorde dos últimos 5 jogos. Foi um jogo bem legal, com bastante potencial de SG para os dois lados. Guarani e São Bernardo está com uma campanha muito boa no Paulistão, é o segundo colocado do Paulistão no geral, né, no campeonato inteiro, e fazendo esse recorte dos últimos 5 jogos, é o melhor ataque, tá, junto com o Palmeiras e junto com o Mirassol. Então, ataque interessante de São Bernardo, e é um jogo de gols aqui, o Guarani é um time que sempre produz bastante ofensivamente, deixa o outro time jogar também. Aqui, entre Ferroviária e Portuguesa, são os 2 lanterninhas aí do campeonato, e são times que tomam muito gol, vocês vão ver que eu vou destacar potenciais ofensivos aqui nesse jogo, tá? Temos São Paulo e Inter de Limeira que é uma das piores ataques, então isso cria um potencial de SG para o São Paulo, só que o São Paulo não está muito sólido na defesa, né? A gente tem Mirassol e Ituano, um potencial ofensivo interessantíssimo para o Mirassol, tá? Mirassol, como eu disse, é um dos melhores ataques, considerando os últimos 5 jogos aí, o time cresceu muito o potencial ofensivo, enfrenta o Ituano, que é uma das piores defesas nesses últimos 5 jogos, só está à frente da Portuguesa e da Ferroviária, tá? Então, a gente vê esse match aí, de um time que marca muito gols contra um time que toma muitos gols. Mirassol favorito para a rodada. Temos Santo André e Santos, um jogo de poucos gols aqui, eu imagino. O Santo André vem com uma defesa sólida, o Santos, os jogos que tá ganhando pelo potencial defensivo, né, com o João Paulo, ali a defesa está se acertando. Então, vem um jogo de poucos gols. E, finalmente, Corinthians e Palmeiras. A gente vai trazer um vídeo aqui só com o jogo entre Corinthians e Palmeiras, uma análise bem aprofundada, tá? Enfim, fazendo mano a mano e tudo. Então, é mais um destaque aí para vocês se inscreverem no canal. Mas, fazer um resumo aqui, o Corinthians e Palmeiras tende a ser um jogo de poucos gols, tá? O Palmeiras é um time que, enfim, é a melhor defesa do campeonato, o melhor time nos últimos jogos, 5 vitórias seguidas. Mas, em Itaquera, o Corinthians ainda não perdeu, tá? Foram 3 jogos, o Corinthians ganhou os 3 jogos e tomou 1 gol. É um time muito forte em casa.
Nos últimos confrontos, o Palmeiras tem levado vantagem contra o Corinthians, mas em Itaquera isso se iguala mais, tá? Então, eu acho que é um jogo de poucos gols aqui, e acho que o empate aí pode ser 0-0, 1-1, tá? Jogo de poucos gols. Vamos lá para as nossas opções de escalação. Antes disso, eu só quero trazer um destaque para vocês. Muita gente tem reclamado aí que o Cartola tá trazendo os prováveis, tá meio estranho, né? Realmente, no último jogo, por exemplo, o Zé Roberto do Mirassol, ele tava jogando, tipo, tava no campo, e o Cartola tá trazendo que ele tava suspenso, tá? Então tá tendo alguns bugs mesmo. Por isso eu recomendo para vocês bastante aqui a página do Joga 10 News, tá? Eles sempre trazem a escalação, eles trazem o percentual de acerto que eles trazem na escalação. Enfim, é bem interessante, tá? Principalmente para quem não tem a oportunidade de ficar toda hora olhando as escalações. Lembrando que o mercado fecha num minuto que vai começar o jogo. Então você pode ir lá e mudar de última hora, tá? Olhando a escalação no GE. Mas aqui traz a escalação no Joga 10 News. Vamos lá para as opções de escalação aqui. E eu quero começar focando no ataque, na parte ofensiva, tá? Então, primeira coisa que eu vou trazer para vocês é a questão da Ferroviária. Eu trouxe um time com dobradinha aqui. Ferroviária, John Kennedy é o artilheiro do campeonato com 6 gols. E o Tony Anderson estreou agora pela Ferroviária e já deu assistência. A gente conhece o Tony Anderson, sabe que é um jogador com potencial ofensivo legal. Ele tá marcado como meio de campo aqui no Cartola, mas na prática ele joga como atacante, como dupla de ataque do John Kennedy, tá? Então, como eu disse, acho que a Portuguesa e a Ferroviária tem que ser um jogo de gols. Os dois times têm defesas frágeis. Eu não vejo potenciais ofensivos tão legal assim na Portuguesa, tá? O Paraíso não é um jogador que me inspira muita confiança. Pelo lado da Ferroviária, tem o John Kennedy, tem o Tony Anderson. Então, acho que é interessante fazer essa dobradinha, buscar o gol da Ferroviária, tá? Outro time que eu falei que tem um potencial ofensivo muito legal é o time do Mirassol, tá? E aí eu destaco o Zé Roberto, que é o artilheiro aí desse time, né? O centroavante desse time. Tá com uma média bem legal, se a gente filtrar pela média aqui, ó, a gente vê que o Zé Roberto tá com média de 5,34. E o outro nome que eu quero trazer para vocês é o Camilo, tá? O Camilo que não tá com uma média tão boa aqui no Cartola, mas principalmente porque teve o jogo do Mirassol que não valeu pro Cartola, que ele deu assistência. Mas ele é um dos jogadores que tem mais assistência no Campeonato Paulista, tanto para gol como para finalização, tá? Dono da bola parada desse time aí. Então o Camilo faz uma dobradinha bem legal aqui com o Zé Roberto, tá? Esses são os principais nomes do Mirassol, mas claro, Danielzinho do Mirassol pode ser um nome legal, né? Na parte ofensiva aqui do Mirassol, a gente tem o Fernandinho, pode ser um outro nome legal para a rodada, mas eu destaco esses dois como principal, tá? Assim como a Ferroviária também destaco esses dois como principal. E aí, como eu disse, a Inter de Limeira não vem com bons retrospectos aí nos últimos jogos. O São Paulo se encontrou aí ofensivamente, né? Goleou o Santos 3-1, podia ter sido até mais. E os principais nomes aí, claro, o Caleri voltou a marcar aí no Campeonato Paulista, desencantou aí no Campeonato Paulista, né? No último jogo fez 8,4 contra o Santos. É um cara que sempre produz bastante ofensivamente para o São Paulo. E o Galopo aí, que também é um cara que tem jogado mais no time de São Paulo, ganhou mais oportunidade. E é uma das melhores médias aí do Cartola, tá? Média de 8,26 pro Galopo. Vem fazendo bastantes gols, dando assistência. Um cara que tá com o meio no Cartola e joga ali meio pra frente junto com o Caleri, tá? Então, dobradinha interessante aqui do São Paulo, tá? E aí na defesa, como eu disse, eu acho que SG tá difícil para essa rodada, tá? Eu vejo aquele jogo entre Bragantino e Água Santa. O Palmeiras é um time que toma poucos gols, é a melhor defesa do campeonato. Corinthians só tomou um gol jogando em casa. Então, e eu disse que o clássico, né, entre Corinthians e Palmeiras tende a ser um jogo de poucos gols, né? Então, aqui eu fechei um time, eu acho que uma estratégia bem legal para vocês usarem. Montar um time, assim, o mesmo ataque, o mesmo setor ofensivo ali de meio e ataque, e aí montar um time com a defesa do Corinthians. Então o Cássio tá em dúvida, que ele teve uma virose, né? Então por isso que ele tá em dúvida com o Carlos Miguel, mas eu duvido que num clássico, por uma virose, o Cássio vai ficar de fora, tá? Então, Cássio, Fagner, que começou voando a temporada, Gil, Bruno Mendes e Fábio Santos. Fecha essa defesa do Corinthians. E aí, montar um outro time com o mesmo setor ofensivo, porque eu acho que esse setor ofensivo tem um potencial muito grande, fechando a defesa do Palmeiras, tá? Então, o Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez. Eu acho difícil que um dos dois times não saia com SG. E aí, se esse ataque imitar, você pega um SG você pode pegar o SG de um dos dois times, ou até ser um 0-0, e aí um dos dois times imita e você consegue esse seu retorno financeiro, tá? Então, acho que é uma opção bem legal aqui pra gente escalar, tá? Uma opção mais ousada aí de escalação, né? Acho que é uma estratégia interessante pra gente usar.
E aí eu vou passar outra opção de time aqui para vocês, e a gente fazendo uma mescla bem maior, tá? Bom, nesse time aqui, na defesa, eu coloquei a defesa do Mirassol. Os goleiros que a gente tem para rodada, além do Everton e do Cássio, eu acho que, claro, o Léo Vieira é sempre um nome interessante para a escalada. A Inter de Limeira tem um jogo bem difícil contra o São Paulo, mas ele faz bastante defesas. O João Paulo também é um nome legal, mas vocês vão ver que a melhor média aqui é o Alex Muralha, tá? No último jogo fechou o gol contra o Bragantino, fez 12 defesas, um cara que salvou bastante aí o time do Mirassol. É um goleiro que pega pênalti, muita gente critica ele muito, mas acho que esse jogo que o Mirassol é favorito contra o Ituano, o Muralha é um nome bem legal, ele sempre se destaca bastante pelo Mirassol, tá? Aí nas laterais, eu coloquei os dois laterais do Mirassol também. São laterais interessantes, tem média de 2 desarmes por jogo, mais ou menos, tanto o Guilherme Biro quanto o Lucas Ramon, tá? E eu acho que outros nomes interessantes para a gente escalar aí, seria o Guilherme Lopes e o Andrés Hurtado aí do Bragantino. São jogadores que também têm média legal, bons desarmes, tá? Enfim, enfrenta o Água Santa em um jogo de poucos gols, eu imagino, pode ser interessante, tá? Na zaga, eu coloquei a zaga do São Paulo, tá? Precisa ver se o Alan Franco vai para o jogo mesmo, ele tá como dúvida. Ele é um zagueiro interessante, porque ele tem um potencial ofensivo, já tem gol e assistência no campeonato. E coloquei o Lucas Beraldo aí, tá com uma média de 3 pontos. Como eu disse, a zaga do São Paulo não vem inspirando tanta confiança, mas como o Inter de Limeira é um time muito frágil ofensivamente, eu acho que eles podem segurar o SG e ser interessante, tá? Outras opções de SG, de zagueiro, tem o Didi aí do Água Santa, né? Lucas Cunha do Bragantino, enfim, é bem difícil escalar zagueiros. Os zagueiros não estão dando bastante destaque pra gente aí, tá? E no setor ofensivo, o que eu fiz? Eu coloquei o Wellington Rato e o Caleri. O Caleri aí, o Luciano não deve ir pro jogo, então, de atacante do São Paulo, acho que o nome de maior destaque é realmente Caleri, então acho que vale a pena deixar ele no time. E aí coloquei o Wellington Rato, tá? Pode fazer essa dobradinha com o Galo por nomes interessantes. Aí no ataque, como eu disse, outro time que tem um potencial ofensivo legal é o São Bernardo, tá? E aí o Christian Barleta é um cara que tá jogando muito bem no São Bernardo, é um cara que gera bastante média básica, sem estar desarmando, finalizando bastante, gera assim 4, 5 pontos de média básica, um nome interessante. E coloquei o João Carlos aqui do São Bernardo, que é o centroavante, aí no último jogo fez gol, né? Então, um nome interessante do São Bernardo pra gente escalar o último jogo contra o Corinthians, né? Então, um nome legal pra gente fazer essa dobradinha aqui. E aí no meio de campo, como eu disse, eu acho que o jogo entre Guarani e São Bernardo tende a ser um jogo de gols, tá? Então eu coloquei aqui uma dobradinha também do Guarani. Coloquei o Giovanni Augusto, começou o campeonato muito bem, cobrador de pênalti, cobrador de bola parada do Guarani. E coloquei também o Isaac, tá? O Isaac, que tá mais aqui para baixo, é um cara que tá com uma média bem... Deixa eu filtrar pela média para mostrar para vocês. Ele tá como dúvida, o Isaac, mas ele tá com uma média de quase 5 pontos, então é bem interessante pra gente escalar aqui do Guarani, tá? Acho que outros nomes que a gente tem aqui, talvez o Danielzinho, como eu comentei, Matheus Fernandes, quando joga de segundo volante, tá indo muito bem. Vitinho Mesquita, quem sabe, claro, tem os nomes do Palmeiras aí, Adson e Rafael Veiga, né? Mas enfim, essas são as opções de time que eu queria passar para vocês. Lembrando, eu vou trazer um vídeo aqui especificamente sobre o confronto entre Corinthians e Palmeiras, e aí nesse vídeo aí eu vou trazer aquela opção de jogo único, então vale a pena aí seguir o canal, e é isso. Comenta aí como é que vocês acham que vai estar essa rodada aí do Cartola Express do Paulistão, né? Quem você acha que é o time mais favorito dessa rodada? Também deixa nos comentários se você quer saber daquela questão do SG lá que eu comentei, né? Da planilha de Excel. É isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Falou!